Romanos 8, a partir do verso 31, assim nos diz a Escritura. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que Cristo é o motivo do louvor? Por que devemos louvar a Deus, recebendo ou não recebendo outras bênçãos, desde que Cristo seja nosso? E por que Ele deve ser visto como a maior de todas as bênçãos? Tão superior a todas elas, mesmo que você as junte num só baú do tesouro. Mas Cristo continua sendo tão superior a todas elas ao mesmo tempo. Por que assim? Por que é assim que devemos não apenas ver, mas sentir? O apóstolo Paulo chega a dizer que ele considerava todo o resto refúgio. Todo o resto, a própria vida dele, ele considerava em nada preciosa, perto da pessoa de Cristo Jesus. Por que que Cristo deve ser o motivo do louvor acima de todas as coisas? Romanos 8 é um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia. Evidentemente que toda a palavra de Deus é inspirada, útil para o ensino, para a correção, para a repreensão na justiça, mas há algumas porções das Escrituras que elas de repente juntam algumas verdades extremamente essenciais para a vida cristã. E um dos capítulos da Bíblia que funciona quase como um resumo de tudo que é o Evangelho para nós é Romanos capítulo 8. Até porque Romanos 8 é a conclusão daquilo que foi dito nos outros capítulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Romanos 8 começa dizendo assim: agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí nós temos um dos capítulos mais extraordinários, mais belos que você pode achar nas Escrituras. Inclusive, eu estou propenso a fazer uma série de meditações, de mensagens em janeiro. Você vai viajar, você vai perder, irmão. Depois você vê pela internet, tá? Mas eu estou querendo pregar em janeiro Romanos 8. Romanos 8. Passando versículo por versículo, porque há uma riqueza tremenda nesse capítulo da palavra. E aí quando nós chegamos no texto em si que nós lemos, ele começa com essa pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então, se você quer saber que coisas são essas, tão extraordinárias que são ditas nos versículos anteriores, por favor, venha nas pregações aqui do mês de janeiro, que nós vamos estar expondo sobre essas coisas extraordinárias que são ditas desde o verso 1,
Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Começa o apóstolo Paulo nos versículos que nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa então a expor para nós aquilo que deve ser o grande motivo de louvor a Deus na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E eu quero te dar 4 motivos para que Cristo seja o motivo do louvor na sua vida, o motivo da gratidão, o motivo maior de você adorar a Deus, ser grato a Ele, cada dia da sua existência, cada dia que você levantar e respirar, que o seu coração agradeça, que ele louve a Deus por Jesus Cristo. E o primeiro motivo que eu vejo nesse texto, aí nos versos 31 e 32, que Jesus é o motivo do louvor, por ser o melhor do Pai por nós. Não há nada melhor que o Pai pudesse nos dar. Por isso o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Não poupou o seu próprio Filho. Com que intensidade o Pai ama o Filho? Com que nível de intimidade, desde toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo viveram em comunhão? Qual é o nível de alegria do coração do Pai pelo seu Filho unigênito? E o texto, quase num tom irônico, pergunta: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas até que ponto Deus é por nós? Ele é ao ponto de dar o seu Filho unigênito, a sua maior riqueza. Então Jesus é o motivo do louvor, porque Ele é o melhor que poderia vir de Deus para nós. Na verdade, meus amados irmãos, o fato de Deus Pai ter enviado o seu Filho por nós, em nosso favor, não contra nós. Aquele que é o amado de todas as nações, aquele que é o Senhor, Rei dos reis, desde toda a eternidade. Meus amados irmãos, isso demonstra que de fato o amor de Deus é muito profundo por cada um de nós, porque Ele não nos deu parte das suas riquezas, Ele não nos deu algo bom que Ele tivesse para dar, Ele deu o próprio Filho, Ele deu o melhor de si mesmo, Ele entregou aquilo que nós nunca poderíamos cobrá-lo, que Ele entregasse por nós. Jesus é o motivo do louvor. Há um cântico que certa vez ouvi um pregador questionar, porque o pregador diz assim, questionando esse cântico: o melhor de Deus não está por vir. Você já ouviu essa música? A música diz o contrário, ela diz assim: o melhor de Deus está por vir. E o pregador, então, questionando essa afirmação, ele diz: o melhor de Deus não está por vir, o melhor de Deus já veio. Deus já deu o melhor. Deus já deu a sua maior riqueza. Aí, para ajudar o autor, eu disse assim: mas se o autor der só uma modificadinha, dá certo. O melhor de Deus está por vir novamente, porque Ele está por vir uma segunda vez. Mas o melhor já veio. Eu espero que Deus me dê o melhor dele no futuro. Deus já te deu o melhor. Deus deu o Filho dele. Por isso Jesus é o motivo do louvor. Segundo, Jesus é o motivo do louvor por ser a causa de todas as outras bênçãos. Cada bênção, cada uma, das mais simples, das diárias, daquelas que você vive todo dia. Por exemplo, a bênção de viver, de existir.
a bênção de respirar, a bênção do alimento sobre a sua mesa, a bênção das oportunidades que são abertas, a bênção de uma família, a bênção de um casamento, a bênção de filhos, seja lá qual for a bênção que você tem recebido de Deus, aquelas que marcam a sua história, ou aquelas que são tão cotidianas que você as vive e você às vezes nem as percebe mais, mas todas elas são em Cristo. São em Cristo. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação. Agora, como o Pai abençoa inclusive ímpios e justos, quem o teme e quem não o teme, em Cristo. Em Cristo. Agora, a diferença é que aquele que não tem o temor de Deus, mas recebe as bênçãos de Deus, ele não tem essa consciência, por isso ele não louva, por isso ele não adora, por isso ele não glorifica o Deus que tem abençoado a sua vida com toda sorte de bênçãos, porque ele não tem consciência de onde as bênçãos são provindas, de onde vem a providência para a sua própria vida. Mas nós, meus amados, aquele que não poupou ao seu próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as outras coisas? Talvez você olhe para as bênçãos ainda não alcançadas, e você peça a Deus, e nós temos essa liberdade, segundo as Escrituras, para bater, para pedir, para abrir, porque todo o que pede, recebe, o que bate, abre-se a porta. E aquele que de fato busca em Deus, Deus há de responder segundo a sua vontade. Então nós podemos clamar, suplicar por bênçãos vindas de Deus. É o melhor remédio, por exemplo, contra a ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, não é o que a Escritura diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo contrário, apresentem a Deus com ações de graça as vossas súplicas. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas por quê? Porque em Cristo todas as bênçãos que recebemos é que elas se processam. Só que às vezes a gente olha só para aquelas que nós esperamos e não paramos para observar quantas e quantas e quantas e quantas bênçãos em Cristo Jesus nós temos recebido. Aquele que não poupou o próprio filho, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Certa pessoa chegou num filósofo cristão e disse assim: como pode existir um Deus bom e existir ao mesmo tempo um mundo mau? E se esse Deus está em todos os lugares, Ele é bom, e existe um mundo mau, como esse mundo mau pode subsistir à medida que esse Deus Todo-Poderoso é bom e Ele está aí? A bondade dele deveria necessariamente aniquilar tudo que é mal. E aquele filósofo cristão, com muita propriedade, ele disse: por causa de Cristo. E a pessoa assim: mas como assim? Jesus só veio tantos séculos depois da criação e o mundo já existia. E aí essa pessoa disse: porque antes que o mundo fosse criado, Deus já havia empenhado o preço para que todas as coisas existissem, e o preço foi o Filho dele. O sacrifício de Jesus retroage lá na eternidade, como sustenta todas as coisas e todas as bênçãos que possam existir sobre maus e sobre bons, sobre justos e sobre injustos. Por isso Deus tolera um mundo mau e ama esse mundo e alcança esse mundo, porque em Cristo Ele continua sendo bom, santo, justo. Em Cristo Ele pode coexistir com esse mundo, mesmo esse mundo estando longe dele. Então você entende? Não há uma bênção sequer que você receba que não passe primeiro pela dádiva de Jesus, e por isso Ele é o motivo do louvor. Terceiro,
além de ser o motivo do louvor, porque é o melhor do Pai para nós, porque Ele é a causa de todas as outras bênçãos, Jesus é o motivo do louvor, por ser a nossa justiça. Versos 33 e 34. Olha que coisa tremenda. Coloque aí, por favor. 33 e 34. Vocês podem ler, por favor? Bem alto, vamos lá? 3, 2, 1 e... Jesus é o motivo do louvor, por ser a nossa justiça. Isso não é uma coisa qualquer, meus amados irmãos. Nós temos que ter consciência do nosso estado sem Cristo. Sem Jesus, você é morto espiritualmente. Sem Jesus, você é totalmente separado do Pai. Sem Jesus, você é filho da ira. O que Deus tem para você é ira, porque você está debaixo de condenação. Sem Jesus não há perdão. Sem Jesus não há vida com Deus. Sem Jesus não há relacionamento com o Pai. Sem Jesus existe o inferno para você. E para você não estar debaixo de condenação, para que o diabo não te acuse diante do Pai, é necessário que uma justiça que não é sua venha sobre você. É necessário que um castigo pague para que você não seja castigado. É necessário que alguém santo morra para que você não morra. É necessário que alguém que de fato morreu ressuscite para uma nova vida, para que você tenha uma nova vida. Não há nada pior sobre alguém dele não ter em Cristo a sua justiça. Porque um dia, se você se apresentar diante do trono de Deus com a sua justiça própria, você receberá só nada mais do que a ira de Deus e condenação. Mas se você está em Cristo Jesus, quem vai te acusar? Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, quem pode chegar e dizer: Deus, você é justo, destrua ele. Deus, você vê todas as coisas, você já viu os pensamentos que ele ou que ela tem? Você não conhece todos os erros que ele ou ela já cometeu? Ninguém pode levantar contra você, porque o que está sobre você é a justiça de Cristo, o que Ele fez na cruz. Há uma coisa que muitas pessoas não entendem, quando a gente fala de Jesus para elas, a gente fala assim: você precisa aceitar Cristo. E a pessoa diz assim: mas eu vou aceitar Cristo por quê? Quem disse que eu sou contra Ele? Quem disse que eu não creio nele? Deixa eu te falar uma coisa, isso é muito claro para você. Não basta você saber que Jesus existiu. Não basta você acreditar que a história da Bíblia é verdadeira, que Jesus de fato nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, andou na Palestina, morreu numa cruz debaixo de Pôncio Pilatos e do Sinédrio. Não basta isso. É necessário que aquilo que Ele fez na cruz seja a sua fé, seja a sua entrega, seja o despojar da sua vida de todo o resto. Quando você diz: Senhor, eu preciso daquela justiça. E aí você entende que quando Jesus estava lá, e no último suspiro, Ele gritou: está consumado. Aí você entende, esse está consumado é por mim. O que está consumado? Eu paguei, Pai. Está pago.
E aí quando você se entrega a Jesus, o que você está fazendo? Não é só saber que Ele veio aqui, que Ele existiu, que Ele já andou aqui na terra. É essa entrega, dizendo, eu estou condenado por mim mesmo. Deus, eu aceito aquele sacrifício por mim. Aí a justiça de Deus vem sobre você. E se a justiça de Deus está sobre você, que acusação existe contra você? Nenhuma. Quem te condenará? Ninguém. Porque foi Cristo Jesus que morreu, ou antes ressuscitou e está assentado do lado do Senhor, do Pai Todo-Poderoso, de onde faz o que, gente? Intercede por nós. Por isso Ele é o motivo do nosso louvor, porque a sua justiça é derramada sobre nós, porque nós que éramos sim culpados, somos santificados pelo poder da sua cruz, somos aproximados do Pai, todo mal, toda culpa, toda condenação é arrancada, e agora o escrito de dívida, você já viu quando a Bíblia fala isso? Sua dívida estava registrada. Mas quando você se rende a Jesus, o escrito de dívida é rasgado. E aquilo que o diabo podia chegar diante do Pai e dizer, condena, 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 destrói, esse poder foi anulado. E estamos livres por causa da justiça de Jesus. Por isso Ele é o motivo do louvor. Por último, Jesus é o motivo do louvor, por ser o próprio amor do Pai derramado sobre nós. Quem nos separará do amor de Deus? Nos pergunta Romanos capítulo 8. Mas o amor de Deus não é algo platônico, não é algo subjetivo, não é aquele papo furado do romantismo ocidental dos nossos dias, que hoje você morre por alguém e amanhã você nem quer mais ver a cara dele, porque agora você está morrendo, entre aspas, por outro. Não. O amor de Deus é demonstrado, manifestado, externado, praticado em Cristo. Quando a gente estudava lá na escola dominical, tem uns irmãos aqui daquela época, que eu era criança também, estudava na escola dominical, a gente tinha uma perguntinha que de vez em quando acontecia. Qual é o versículo áureo da Bíblia? O versículo eu decorei, eu só ficava perguntando o que é áureo. O professor nunca explicava, né? Aí eu só tive que aprender o que era áureo lá na frente, né? Mas qual é o versículo áureo da Bíblia? Que quase todas as crianças que viviam na igreja na minha época, que vieram lá do ministério infantil do meu tempo, sabiam de cor. Por isso eu acho que tem gente que sabe aqui de cor. Eu vou perguntar e vou ver se vocês conseguem começar sem a minha ajuda. Qual é o versículo áureo da Bíblia? Parabéns, parabéns para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue mensurar? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, não tenha condenação, não tenha acusação, mas possa ter a vida eterna. Então o amor de Deus é algo prático, objetivo, derramado sobre nós, manifestado na pessoa do seu Filho sobre nós, e com grande sacrifício por pessoas pecadoras e más como eu e você. Aí a gente lê em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus?
E aí vem uma lista: tribulação, fome, perigo, espada. Quem tem Jesus pode passar por essas coisas, irmãos. Tribulação, fome, perigo, espada. Nudez. Nudez aqui representa o quê? Vergonha. Nudez aqui não é necessariamente você despido, mas nudez no sentido assim, você exposto, você pode ser exposto. Não pense porque você ama Jesus que as pessoas não vão se levantar contra você. Pelo contrário, o mundo te odeia. E aí o texto diz assim: por isso, aqueles que estão em Jesus são como ovelhas entregues ao matadouro todo dia. Isso pode separar do amor de Deus? Mas tem coisa pior do que tribulação, angústia, fome, perigo, espada. Tem o inferno. Tem os demônios. Se eles fizerem uma armadilha para você, se eles se unirem todos com o seu poder, e olha, gente, que tem demônio poderoso. Não é à toa que a Bíblia diz que existem principados e potestades. Tem esse negócio de crente falar assim: o diabo, ó, eu piso nele. Oh! Cuidado. Lembra quando a Bíblia nos fala sobre a luta de Daniel em oração, e que o arcanjo Miguel veio? O arcanjo Miguel não ousou pronunciar palavra depreciatória contra Satanás, mas diz a Escritura que ele disse: que o Senhor te repreenda. Você e o diabo, se for para uma luta, o diabo te dá uma coça, mas te dá uma surra que você não tem ideia, porque ele é muito mais poderoso que você. Por isso, o anjo do Senhor disse: que o Senhor te repreenda, porque Ele é muito mais poderoso que você, mas Ele não é poderoso, mais poderoso que o nosso Deus. Porque com o sopro da boca do nosso Deus, Ele vence todos os seus inimigos, mas que Ele é mais poderoso que você é. E se Ele se levantar, será que Ele não consegue te separar do amor de Deus? E se você estiver servindo a Deus nesse mundo, e de repente alguém vier te perseguir? Há pouco tempo nós tivemos na Igreja Luz a visita de uma mulher nigeriana. O marido dela, um cristão, foi parado na estrada por uma milícia muçulmana. Ela estava no carro. E eles colocaram ele de joelho. Ela viu o marido nessa situação. Nudez, perigo, espada. E eles colocaram uma arma na cabeça daquele homem, na frente da mulher dele. Os 3 filhos tinham corrido para a mata para não serem assassinados. E eles falaram: você está disposto a negar Jesus? E ele disse: eu não o negarei. E eles atiraram. Não veio nenhum anjo para desviar a bala. A bala entrou na cabeça dele e ele caiu morto. Onde está o amor de Deus? Onde está o amor de Deus? Será que ele não foi separado desse amor para passar por isso? O que a Bíblia está nos dizendo? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura. Gente, fora Deus, qual outro ser nunca foi criado? Fora Deus. Porque Deus existe desde toda a eternidade. Fora Ele, qual outro ser? Seja no mar, na terra, seja seres espirituais, materiais, se existir um ET em algum lugar do universo, seja o que for, o que existe desde a eternidade fora Deus? Ninguém. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui?
que nenhuma criatura. Então, nada que exista pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, Ele é o motivo do louvor. Ele é o motivo do louvor. Assim, sabendo que Ele é o melhor do Pai por nós, que todas as outras bênçãos procedem dEle, que Ele é a nossa justiça e que Ele é o próprio amor do Pai derramado sobre nós, um amor que não pode se apartar, que não pode se perder, que não pode mais se arrancar. Nós então podemos louvá-lo, mesmo nos dias maus. Mesmo nos dias maus. Ele é o motivo do louvor.